Oi, Ângela! Que Olá! bom, que bom. Como é que Ti- está, minha amiga? Tudo bem? Ai, Tiago, saudade, Jean. Que bom estar com Pois é, você. Um igualmente. assunto que está pegando fogo na Assembleia Geral da ONU, né? Muito bom a gente discutir esse tema, não? Exatamente, exatamente. Que bom ter você aqui conosco, estarmos juntos aí, teu público, nosso público, falando Que sobre bom. esses dois eixos principais do bem comum, né, da sociedade, que é termos uma família forte e termos a liberdade de crença, liberdade religiosa Sim, sim, fortalecida também no país, né? sim, sim. Dawson Muito já dizia, importante. né? Dawson já dizia que não existe civilização sem região, religião e família. Exato, Então, exato. estamos com dois tópicos aí na pauta: família e religião. A região, ontem eu estava, por exemplo, festejando o Dia do Gaúcho. E a E Angela tu, também estava e tu festejando o viu Dia que do Gaúcho eu conosco. até me coloquei de prenda no Facebook, né? Porque É, eu não esqueço minha época de piquete e, né, e canções, né, gauchescas e toda essa tradição que também vem da família, né, Tiago, é né, verdade, Jean? sem Né? dúvida, Isso é também é algo que se preserva, né? E preserva a família com essa cultura, não? com certeza. É verdade. Bom, então, como a tua agenda é corrida, o direito religioso aí vai começar já te fazendo pergunta. Oba, Tá? vamos lá. Eu vou começar te perguntando, Que tá? bom. E a pergunta é a seguinte: e essa é uma pergunta que tem muito a ver com o que a gente tem visto aí nas nossas redes, nos textos que eu e o Jean escrevemos aí nas nossas colunas, na Gazeta do Povo, no Voltemos ao Evangelho, em tantos blogs que nós escrevemos, volta e meia a gente percebe o pessoal com essa dúvida, tá? Então, eu vou te perguntar. Bom, nós sabemos que o ordenamento jurídico do Brasil reconhece a família como base da sociedade e reconhece a liberdade religiosa como uma garantia inviolável. Sim. Então, Angela, nesse contexto de que a família é base da sociedade e a liberdade religiosa é uma garantia inviolável, é a primeira das liberdades, vou te perguntar: os pais possuem direito de orientar seus filhos religiosamente? Esse direito está dentro do poder familiar? Olha, que interessante a pergunta, não é, Tiago? Eu queria fazer primeiro um approach, né, para pensar. Quando eu penso em liberdade religiosa, é impossível para mim não pensar como uma jurista, como uma professora de filosofia do direito, né? E eu morei nos Estados Unidos, né, onde a liberdade religiosa é um tópico importantíssimo para o cidadão americano. Hoje mesmo, nós estamos agora na época de Assembleia Geral da ONU, e os Estados Unidos já propôs, porque vê como é importante defender no mundo a liberdade religiosa. Mas eu nunca esqueço o que eu ouvi de um professor americano, né, que depois me fez sempre pautar o que é uma verdadeira nação, uma verdadeira, vamos dizer, democracia, a partir do respeito à liberdade religiosa. E ele falava isso. Por que a federação deu certo e por que nós temos uma Constituição que assegura nossos direitos e por que nós reconhecemos os nossos próprios direitos e buscamos respeitar os alheios, né? Dentro de um caráter democrático? Ele falava, porque a liberdade religiosa é a primeira liberdade reconhecida, né, na federação. E a liberdade religiosa, ela supõe a liberdade de consciência. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque a liberdade religiosa, ela molda a nossa consciência de certa forma. Atrás da religiosidade de uma pessoa, existe o seu código ético também, né? E o seu código de relacionamento com os demais, porque uma religião, em tese, que tenha valores humanos, ela também vai te levar aos deveres humanos, à fraternidade. Eu entendo até que todos os valores humanos são também valores religiosos, porque de verdade te levam a um bom relacionamento, né, no plano, né, de civilização, né, vamos dizer. Então, o que eu queria dizer com isso? Se eu respeito a liberdade, eu tenho que colocar dentro dessa liberdade um aspecto principal que é a liberdade religiosa, porque é
onde tu te relaciona com teu Criador e onde tu tem o teu código moral também, né, de responsabilidade diante do teu Deus ou assim por diante. Não é dentro de uma razoabilidade. Porque se eu tiver uma religião que é pouco razoável, que seria impositiva, aí também já são outras, né, é uma outra discussão. A liberdade religiosa, ela está num plano humano, racional e razoável, e relacional. Né? Ou seja, eu não posso impor, eu não posso tirar direito do outro por causa da minha religião. Não, a liberdade religiosa, ela convive num pluralismo. Ela é obrigada, por quê? Porque é o respeito pela outra consciência também, não é? Na hora que eu tenho essa liberdade, eu tenho que respeitar, como, por exemplo, naquele filme tão bonito, que é daquele Até o Último Homem, que foi uma questão americana mesmo, de um rapaz que falou, eu, pela minha consciência, não posso empunhar uma arma, mas eu quero ir à guerra salvar pessoas. E a Suprema Corte americana autorizou, porque aquilo era a liberdade de consciência dela. Ok, agora, onde se molda essa consciência? Na família, não é verdade? Hoje, a gente teve, né, dentro do Covid, a gente viu muitas famílias disfuncionais que estão sofrendo, porque não, ou a gente vê, às vezes, códigos éticos, entre aspas, né, imorais dentro da família, e o que a gente vê as consequências sociais. Ou seja, uma pessoa é moldada na sua ética, e a ética supõe também, normalmente, né, ou seja, dentro de uma naturalidade, um código religioso também, né? Um código de tradição, como no Rio Grande, né? E se supõe que fosse um código de respeito também. Então, se eu penso, por um lado, que a religiosidade ela tem o seu berço na família, naturalmente, depois uma pessoa pode mudar de religião, pode, mas naturalmente um pai batiza, né? Então, e vai moldar essa criança dentro da sua liberdade de ação, diante de Deus, diante dos homens, e assim vai, certo? Então, eu entendo que o berço da liberdade religiosa e de consciência, ela começa dentro da família. E também digo mais, que a própria família deveria respeitar se um filho não quer, depois, mais para frente, falar, eu não quero mais professar essa religião. Porque a fé não se impõe, a fé vem de dentro. Não adianta tu impor, falar, olha, mas eu posso fingir que eu vou na missa, eu vou no culto, mas eu estou com a cabeça em outro lugar porque eu não acredito naquilo tudo. Então não adianta impor. A liberdade religiosa, ela está no coração do ser humano, né? Agora, o coração se molda na família. Então, se eu tenho que a liberdade religiosa é algo importante para o ser humano, porque ali também tem o seu código ético, moral, etc., né? E a sua proposta com relação ao outro, porque todas as religiões têm uma proposta de mandamento em relação aos demais. Ok, né? Tá? E, ao mesmo tempo, eu entendo que a família é a base da sociedade, então eu pego as duas bases, né? É a família que vai ter o primeiro direito, né, a formar a religiosidade dos seus filhos, segundo o que acredita que é o melhor. Por que a família é a base da educação, é a base da sociedade? Porque amanhã eu vou estar numa audiência de homeschooling e eu vou estar dizendo que a família é a primeira protagonista da educação. Porque se supõe, dentro de uma normalidade, hoje a gente tem muitos casos, infelizmente, de famílias disfuncionais, dentro de uma normalidade, os pais querem o melhor para os filhos. São os primeiros a quererem desinteressadamente o melhor para os filhos. E eles podem ter que a experiência de fé deles é a experiência que pode ser mais adequada para os seus filhos, pela sua própria experiência de fé. Vamos supor que com 18 anos esse filho não queira mais professar, eles também têm a obrigação de respeitar a liberdade, né? E não impor. Mas se supõe que quando um pai dá uma educação religiosa, não é? Ele tem que ter essa liberdade de oferecer para o filho, como no mesmo modo, oferecer o homeschooling, porque eu prefiro o homeschooling do que a escola pública, né? Ele tem esse direito, porque se supõe que um pai até né, mantém uma família visando os filhos. Às vezes, quando pensa, por que a família é a base da sociedade? Porque é onde o cidadão vai ser educado, né? E a educação, ela é algo
que também sustenta a família. Por que às vezes pais permanecem juntos? Porque está em jogo o direito da educação dos filhos, né? E aquilo é importante. Se a família vai se, né, dissociando, aquela criança não vai ser bem educada, não vai ter um código moral, não vai ter, e assim por diante. E vai ter, mais do que tudo, uma frustração afetiva tremenda que vai buscar subsídios, que é o que hoje a gente luta, né, no nosso ministério para apagar os incêndios das carências afetivas, das famílias funcionais, de todos os problemas que advêm disso. Mas o que eu volto, né? Se supõe, dentro de uma normalidade, dentro do que desejamos para a nação e que estamos trabalhando, que a família, como base, que é o melhor para os seus filhos, tem que ser edificada ainda, mas tem o direito a educar em todos os sentidos, enquanto não demonstre o contrário. Se fosse um pai que, né, quer uma religião que quer que todos os filhos se suicidem, aí não, daí o Estado tem direito a interferir. Mas dentro de uma razoabilidade humana, esse direito da educação, incluindo a religiosa, que é um código moral de educação também, né, cabe em primeiro lugar à família, depois à sociedade, depois ao Estado. Né? Certo? O Estado ele é subsidiário, né? Ele tem que vir no momento que a família falha. E aí a gente pode entrar, aí eu mesma falar para vocês, perguntar para vocês, especialistas, não é? Todo esse contexto que a gente tem hoje no Brasil, né, de aulas de religião dadas nas escolas. Né? Então, eu queria que agora eu vou jogar para vocês essa pergunta, mas eu falo, a família tem direito à educação religiosa e não tem, eu já adianto o que eu gostaria que vocês explicassem um pouco melhor. Não pode deixar nas mãos, hoje nós temos trabalhado isso muito no nosso ministério, não delegar a educação para a escola, a família tem que acompanhar. E em termos de religiosidade, a família tem o direito de também, olha, eu gostaria de ter essa religião. Se vocês não oferecem esse programa, eu me abstenho. Meus filhos se abstêm dessa aula. Ela tem o direito, porque ela tem o direito de formar uma pessoa na completude e não esquizofrênica, ou não, vamos dizer, com choque térmico. Tem uma formação em casa, depois chega na escola e tem uma formação moral completamente diferente da casa. Por isso nós estamos com o programa Família na Escola, chamando os pais para comparecerem de 2 em 2 meses na escola, acompanharem o conteúdo dos filhos, acompanharem a performance e assim vai. Mas olha, eu mesma vou perguntar algo para vocês, né? Será que eu posso? Claro, por favor. Né? Que eu gostaria de falar, o Jean, o Thiago, talvez o Jean, né, que está mais por esse caminho, né? Aqui no Brasil, eu formulei essa pergunta, né? Tinha pensado um pouco até com o Tiago, que acho que é muito importante para o nosso público. Né? A gente sabe que a Constituição nossa garante o ensino religioso facultativo. Né? E nós tivemos, alguns anos atrás, quando houve o Tratado Brasil-Santa Sé, e vocês acompanharam isso sobre a laicidade do Estado, né? Houve uma questão, né, sobre se num Estado laico nós poderíamos prever essa educação, né, que nós estamos falando que deveria ser dada até na família, em primeiro lugar, porque a família é a igreja doméstica, vamos dizer, é onde a pessoa aprende, né, a sua própria vertente religiosa. Né? E nesse caso, se os pais não concordarem, né, o que se pode fazer e se isso é lícito, a gente manter um pacto nesse nível, né? de uma religiosidade e até ter alguma religião que tenha mais representatividade. Gostaria que o Jean, que é especialista em direito religioso, pudesse falar para as famílias. Isso também a gente pergunta em nome das famílias. Claro. Que legal. Isso tudo que você falou agora, Ângela, vem justamente ao encontro do que nós aqui também sempre falamos, né, Thiago? Sobre a educação, que é primordialmente tarefa da família, né? A educação dos filhos é primordialmente tarefa da família, justamente porque no plano ideal, esse grupo de pessoas que está formando uma nova pessoa e que busca desinteressadamente que ela progrida, que ela se desenvolva, que ela vá bem, que ela seja feliz, que ela busque a sua felicidade, né? Vai, obviamente, tentar fazer o máximo possível educá-la para uma liberdade, para que ela seja livre. Certamente. Para que ela, então,
possa valorizar a liberdade, né? Inclusive porque, valorizando a liberdade, é que se concretiza o ideal do Estado democrático de direito que nós optamos como sociedade política lá em 88. Então, todo o sistema ele tem que funcionar de maneira coesa. Nós não podemos permitir que determinadas minorias elas tentem captar ou tentar encapsular determinados conceitos que são amplos, que estão além, que transcendem aos nossos desejos, às nossas vontades. E uma delas, clara, é que o Estado Democrático de Direito se fundamenta na cidadania, se fundamenta na dignidade da pessoa humana, e isso vai transbordar na primeira geração de direitos, como você falou, na liberdade religiosa. Isso também vai mostrar por toda a nossa herança, e, de novo, a família ela é uma depositária da herança cultural, da civilização, do povo, né, da qual ela é célula máter, da qual ela é base, né, da própria sociedade. Então, ela transmitirá para as futuras gerações todo esse patrimônio comum que nos torna brasileiros, que nos torna pessoas humanas, que nos torna parte de uma civilização. Afinal de contas, nós não somos, nós não vivemos naquele estado de natureza, né, e que a gente contrata depois livremente. Nós somos pessoas humanas dotadas de consciência moral, fazemos julgamentos morais, precisamos, então, de uma educação da nossa razão para que possamos fazer escolhas virtuosas que vão transbordar necessariamente numa proteção do próprio sistema civilizatório. E a educação moral e religiosa ela faz todo sentido nesse aspecto. Então, se nós temos isso assegurado como liberdade, obviamente lá na frente a Constituição também vai dizer que o ensino religioso ele constitui também parte da formação integral do ser humano. Sim. E, né, o 205 fala que a família e o Estado têm a responsabilidade da educação, né? Junto, parceria. A sociedade toda ela colabora para isso. E aí, então, dentro de todo aquele sistema de liberdades religiosas, vai dizer que o Estado promoverá também o ensino religioso que respeita duas coisas. A primeira, respeita a opção cultural do povo brasileiro. Respeita a tradição, a herança cultural do povo brasileiro, como o Tiago falou no início da live, que é um dos elementos fundamentais do processo civilizatório. Família, região e religião, lá na visão de Dawson, né? E, ao mesmo tempo, respeita a escolha individual das pessoas maiores e capazes. E que geraram filhos, ou que são responsáveis legais por filhos, e que querem imprimir uma educação religiosa, que tem total liberdade, vírgula, desde que, no seu sistema de valores, busque o bem comum geral das pessoas, né? Então, essa é a grande baliza. Muito bem. O ensino religioso, ele, então, tem todo o espaço, ele tem a legitimidade de ocupar o espaço na escola pública, porque ele contribui para a formação da pessoa. E, ao mesmo tempo, existe a liberdade de que os pais, então, não queiram esta formação religiosa específica e que possam, então, submeter o seu filho a uma prestação alternativa junto com a escola, caso não tenha esse programa, né? Eu acho que esse é o ânimo, inclusive, que depois foi repisado lá na ADI 4439 do STF, que confirmou a possibilidade de que o ensino religioso não fosse apenas um ensino de cultura religiosa, pluralista, né? Numa visão meio multicultural, mas afirmou a cultura nacional como sendo uma cultura que pode assumir uma matriz de identidade religiosa, permitindo que no ensino público também se possa ver um ensino público confessional, com a liberdade dos pais de se absterem de terem essa visão, porque não é uma visão proselitista, mas é uma visão de lado. Ela entrega uma cosmovisão completa, né? E aqui tem algo interessante, Ângela, que é o seguinte: o Estado não pode, de forma nenhuma, estabelecer o currículo. Porque no momento que o Estado estabelece o currículo de uma disciplina de ensino religioso, o Estado está dizendo o que é religião, qual o âmbito semântico da religião. O Estado está invadindo uma competência que não é dele. Qual competência? Espiritual. Então, inclusive, o currículo tem que ser determinado
pelo professor que vai dar disciplina, por aquela sim, região, sim, com a possibilidade sim, de um aluno, porventura, não participar dessa disciplina, se sim. assim os pais exercerem o seu poder familiar, né? Exatamente. Exato, e ter algo opcional, né, no momento, para que a pessoa possa ter um estudo, que foi o que foi previsto, não é? É tudo. Se a gente fala dentro de um espírito de coerência, né? Se a gente está falando de liberdade religiosa, vai haver essa liberdade na administração da liberdade religiosa, porque é a defesa de um direito, não é? E depois, isso, na oferta desse ensino, respeitando a liberdade religiosa, né, no sentido de que se um pai não quiser. E também, eu penso que seria incoerente que, dado esse direito aos pais de liberdade religiosa, esses pais impusessem aos filhos a sua própria. Aí também é muito importante a formação ética e a formação na liberdade dos filhos, para que muitas vezes eu penso até que a liberdade religiosa ela nem se transmite por imposição, ela se transmite por exemplo, por dar exemplo. Eu aprendi da fé ver meu pai praticando, ver meu pai confiando em Deus, ver, né? E muitas vezes pode ter o catecismo, mas olha, eu tenho irmãos que bom, nós somos, vamos falar da família, mas meu pai sempre respeitou Mas é muito, família, muito. a live de família, tem que falar de família. Não, mas meu pai casou, não era católico, não. Depois minha mãe era católica. Depois ele se converteu pelo exemplo da minha mãe. Minha mãe nunca impôs nada. E a gente foi se batizando e depois foi abraçando cada um, mas nunca houve uma imposição. Durante a época, um irmão não praticava, outro irmão não. E depois volta. E meu pai nunca, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente olhando e vendo a fé e vendo a transcendência da fé na vida da pessoa, né? Ou seja, do respeito que aquilo leva, né? Social, de justiça, de honestidade, de tantas coisas, aquilo te arrasta. Mas eu penso que toda a formação religiosa, ela já tem embutida em si mesma, a não ser que haja um desvio, né? Já existe embutida a liberdade. Porque eu penso assim, que se a gente pensa se está voltado para Deus, Deus é o primeiro a respeitar a nossa liberdade, ele nunca impôs, né? Ele não impõe, né, o código. Nós temos que aderir. E eu penso que é isso que a gente confia na família, em primeiro lugar, porque aquele código vai ser transmitido com respeito à racionalidade e à relacionalidade, porque toda pessoa que tem fé sabe que fé não se impõe. Fé, né, é uma adesão do coração. Né? Então, eu penso que nós entendermos esse direito da liberdade religiosa leva as famílias também a praticarem essa liberdade religiosa, que não é uma questão do mesmo jeito, delego para a escola, tanto dá com onde tu... Não, o verdadeiro pai preocupado, ele quer que o filho tenha, também cresça, porque seria atrofiar uma coisa importantíssima na vida, que é a sua religiosidade, sua espiritualidade. Né? Claro. Nós vimos até agora no Covid como as famílias que têm mais religião, elas sobrevivem melhor, porque existe uma confiança, uma segurança diferente no ser humano. Agora, tudo isso sempre num clima de liberdade, né? Dentro da família também. Não é impositivo, eu acho, porque às vezes se entende também como algo de, nossa, como os pais se metem, então a escola vai já se encarregar de tirar tudo aqui. Não, é que nós não entendemos nem o que é liberdade e muito menos o que é liberdade religiosa, não é verdade? Falta muito de se restabelecer o valor da autoridade, né? A autoridade, Sim. que começa na família também. O respeito à autoridade e a correta noção da autoridade também leva a uma educação para a liberdade. E isso falta muito e acaba transbordando, inclusive, em situações como nós estamos vendo ultimamente, né, Ângela? De um aumento grande de violência simbólica, quando o assunto é o assalto, na verdade, a valores transcendentais que estão acontecendo por muitos setores da sociedade, como mídia televisiva, muitas vezes, na imprensa e, mais propriamente, nesse grande fenômeno da quarta revolução industrial, que são as mídias sociais. Né? Como é que os pais, na sua visão, podem e devem orientar os seus filhos a defenderem o seu postulado de fé, né? Que está lá na forma do artigo 5º, inciso 6º da Constituição,
da inviolabilidade da consciência e da garantia da proteção da expressão com ambiente de tolerância e respeitando também posições contrárias. Como é que nós conseguimos resguardar esse conjunto tão importante de valores constitucionais através da família? Então, em primeiro lugar, né, essa formação na liberdade, né, dos pais, né, ela tem que pressupor também que a ignorância é o pior inimigo da liberdade, né? Se nós não formamos bem os filhos e não nos alertamos do que pode interferir até na sua própria vida moral, ética, né, afetiva e assim vai, infelizmente, por um bombardeio midiático que nenhum pai gostaria que o filho tivesse submetido a, né? Se ele não informar, o filho não vai poder exercer a liberdade, ele vai ser arrastado, sem saber se posicionar, sem saber se criticar, e muitas vezes num âmbito em que ele se torna vulnerável pelo apelo midiático das propostas que nós temos hoje, imorais ou isso, né, contra a própria religião, ou assim vai, não vou entrar, porque nosso Ministério vive disso, né, de instigações realmente anti-humanas, né? Através da internet, através das redes sociais e assim vai. Então, eu acho que a boa formação, em primeiro, ela alerta, né? Ela forma bem, ela dá razões para crer, dá razões para eu aderir aqui, não é, olha, tem que fazer isso, isso, isso. Por quê? Não, uma criança sempre está perguntando por quê. Eu acho que os pais têm que ter muitos porquês, né? Tem que poder dar razões para crer, razões para atuar de uma determinada forma. E quando a pessoa está só, ela tem aquele critério na cabeça que ela fala, não por imposição, mas fala, o que é o mais certo aqui? O que eu deveria fazer aqui? Depois, alertar sobre os perigos. Os pais têm que fazer isso com os filhos também, acompanhar conteúdos. A ministra Damares, ela fala muito disso. Olha, não é em nome da liberdade que eu dou tudo, não, um iPad, uma coisa para o meu filho lá com tudo liberado, sem filtro, sem nada, e nem sei o que ele está vendo. Muitos pais tiveram, infelizmente, em outras áreas de suicídio, de automutilação, experiências muito tristes por não terem chegado antes aos conteúdos. Então, não acho que é falta de liberdade acompanhar os filhos e criar um senso crítico, né? Um senso crítico racional, não impositivo. Tu tem que pensar assim, 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 assado, e é porque o papai pensa assim, porque a gente pensa assim, porque todos fizeram... Não, o que tu acha disso? O que tu concorda ou não comigo? Criar, às vezes tem até filmes muito interessantes, cinefóruns, etc., que os pais fazem com os filhos, para criar um senso crítico e perguntar o que tu acha dessa realidade que está aparecendo aqui? Ou vamos discutir em família, vamos... Né? Agora, não é nudge, como a gente fala em inglês, eu vou guiar para que todo mundo pense como eu, porque ninguém pensa igual, Jean, ninguém pensa igual, Tiago. É a riqueza da racionalidade humana, cada pessoa vai ser criativa dentro da sua própria fé até, não é? Mas é preciso que os pais, primeiro, deem essa formação, segundo, acompanhem essa formação, não é verdade? E se manifestem enquanto eles veem que algo pode não ser bom, não só para suas próprias famílias, mas para outras famílias. Olha, a gente tem falado muito daqui, né? Menos Brasília, mais Brasil, mais sociedade civil. A gente precisa gritar, a gente precisa falar o que a gente não vê como bom para a nossa nação. Eu vejo assim, os americanos, eles fazem isso mais do que nós, muitas vezes. Não, isso aqui não é bom para o meu filho. Por quê? Porque a liberdade religiosa também não quer dizer uma liberdade de expressão maluca e também não quer dizer antimoralidade pública. Existe uma coisa que é a razoabilidade pública. Existe uma moralidade pública. Nós não podemos permitir que algo, né, desarrazoado afete também a moralidade da nossa religião, ou muitas vezes não é nem da religião, é dos valores humanos como um todo, não é? Eu penso que todo valor religioso, necessariamente, ele é humano. Necessariamente, porque a religião vem antes do humano, né? Deus vem antes, ele que criou o humano. Então, agora, muitas vezes nós estamos defendendo mais do que religião, moralidade pública. E nisso, talvez, às vezes nos Estados Unidos a gente tinha mais limites, porque se entendia isso como importante, do que aqui que a gente vai achando que tudo fake, tudo bom, tu vai mudando tudo, porque tudo é liberdade de expressão. Não, né? Não. E nós temos que
estar atentos na formação dos filhos, no acompanhamento dos filhos e também no que nós, cada um de nós, cidadãos brasileiros, podemos fazer para enfrentar, né, coisas que nós não queremos para a nossa civilização, para o nosso país, para a nossa nação. E nisso todos podem ter, desde a escola do filho, até o clube, até, né, o país, o Estado, até a Assembleia Legislativa. Nós temos meios, né, para sermos ouvidos. Então, eu acho que não dá para lavar as mãos, porque está em jogo não só nossos filhos, mas também, né, toda uma geração, né, e depois uma nação. E podemos dar exemplo para o mundo também. O mundo hoje está tão unido em solidariedade, né? Como a gente pode ajudar a levantar os valores humanos? Nós estamos fazendo isso, vocês sabem, aqui, a Partnership for Families, nos unimos, países amigos da família, para fortalecer esses valores, né? Também a liberdade religiosa e não imposição de escolas, por isso hoje os Estados Unidos está trabalhando na ONU também, não imposição de agenda em escolas, né, que vão contra a moralidade, né, a moralidade humana, né, e o que ensinamos na família como o melhor para os nossos filhos, né, sem viés nenhum, por puro amor aos filhos, não é? Maravilha. É ótimo. Maravilha. Inclusive, Ângela, essa questão do bem comum, da razoabilidade, acho muito interessante que quando nós falamos de Estado laico colaborativo, nós sempre desenhamos duas esferas, o poder religioso, o poder político, o fenômeno religioso, o fenômeno político, e ambos eles buscam, eles perseguem o bem comum. E o que é o bem comum? O bem comum, e aí a gente usa um documento, inclusive um documento religioso, que é a Rerum Novarum, e depois também a Pacem Terris, esses dois documentos eles demonstram que o bem comum está relacionado com a dignidade da pessoa humana. Então, sempre quando nós perseguimos a dignidade da pessoa humana, que inclusive é o terceiro fundamento da República, está lá no artigo 1º, inciso 3º, nós alcançamos o bem comum. Né? Malgrado existam algumas situações em que esse bem comum, que é a busca da felicidade, não é perseguido. Por exemplo, às vezes no próprio ambiente escolar, né? Não é uma nem duas, são várias vezes que eu recebo WhatsApp de pai desesperado. Desesperado por quê? Porque lá na escola do filho estão passando conteúdo impróprio, estão passando conteúdo que atenta totalmente contra os valores da família, os valores da religião, né? Muitas vezes impróprios, não buscando o bem comum, muito antes pelo contrário, afastando as crianças da felicidade. E aí o que fazer? Né? E nós temos hoje, e você colocou muito bem ali no começo, que muitas vezes a ignorância impede que a pessoa exerça seus direitos. E a Bíblia nos ensina que por falta de conhecimento o seu povo perece. Né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por exemplo, qualquer situação em que existe alguma violência a valores na escola, no ambiente escolar, deve ser denunciado. Essa é a primeira situação. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é fundamental. A gente não pode aceitar. Se eu vejo uma coisa que... E muitas vezes é isso que nós sentimos falta, que os pais vão à escola e falam, olha, mas isso aqui não está bem. Nós estamos tendo experiências maravilhosas de pais que se manifestaram, porque é um direito que eles têm, não é? Muito bom isso. E muitas vezes a escola não aceita, né? E aí, se a escola não aceitar, você tem que procurar os canais possíveis, como no Ministério dos Direitos Humanos. Né? Esse dia o pai estava me reclamando que numa classe de crianças, Ângela, estavam incentivando a assistir o Clube de Dallas. Né? O Clube de Dallas é um filme de Hollywood que tem um roteiro interessante, mas é um filme totalmente inapropriado para criança. Né? Totalmente inapropriado. E eu disse, não, vamos denunciar. Né? Outra coisa que acontece também é de obrigarem os alunos a fazer um determinado trabalho que novamente, atenta contra o que a pessoa acredita. O aluno não é obrigado a fazer esse trabalho. Aconteceu isso na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
e que no primeiro ou segundo semestre de música, nós até fizemos um artigo sobre isso ano passado, em que estavam obrigando aos alunos a realizar um trabalho sobre música afro. Né? Tudo bem realizar o trabalho, mas eles não tinham que cantar a música, tocar a música. Um grupo de alunos... A simulação de um ritual. E era música, era uma música de um ritual. Uma música litúrgica. Né? Música litúrgica, né? Um grupo de alunos disse, não, nós não vamos tocar. Nós queremos uma outra música. Passa uma outra música semelhante, música popular brasileira, enfim, mas essa a gente não vai tocar. Os alunos quase foram reprovados da disciplina. Né? E a objeção de consciência, onde é que fica artigo 5º, inciso 7º da Constituição. Né? Exato. Então, existem situações como o Dia das Famílias. Tem escolas, Ângela, que não tem mais Dia dos Pais. Né? Não tem mais Dia das Mães. Tem Dia das Famílias. Como é que fica o pai? Os casais que são separados. No futuro vai ser Dia dos Representantes Legais. E é mais ou menos por aí mesmo, não é? Escolas com banheiro trans, o pai é obrigado a permitir que uma escola tenha banheiro trans e obrigue a sua filha menina a usar um banheiro com um filho menino, né? Então são muitas situações que estão acontecendo já e que existem canais, primeiro reclamar para a direção da escola. E se isso não acontecer, existem diversos canais e de repente a Ângela pode nos passar alguns do próprio Ministério, né, Ângela? Nós temos os disques aqui, né? Tem uma completude aí, Disque 100, diz que vocês podem reclamar, mas também faz diferença a união entre outros pais, entende? Porque, de fato, muitas vezes é preciso despertar os pais que estão ao nosso lado. Outro dia tive uma experiência também triste, né, de uma mãe que, olha, uma experiência triste mesmo, né? Uma cartilha bem de uma criança, acho que de 8 anos, ou 7 ou 8 anos, que ensinando a se masturbar na escola, né? Então a mãe pegou a cartilha e falou, mas foi lá e falou, mas a senhora foi a única mãe que veio aqui, não é? Então, nós pensamos, se todas as mães fossem lá, nós não queremos, então a gente vai tirar da escola, ou a gente vai fazer é preciso se unir, porque não é, nós vemos que isso não é preocupação de um pai, tem vários pais preocupados com isso, amanhã até a audiência que a gente vai ter toca isso, a preocupação com os pais, com que eles estão, com que as crianças têm um choque térmico, tem um valor em casa e um valor na escola. Agora, isso é uma herança que nós tivemos, infelizmente, porque talvez nos acomodamos a receber. Né? Eu digo, da parte do governo, esse governo tem muita preocupação, o ministro da Educação tem muita preocupação com o que se está dando. Nós, Secretaria da Família, estamos levando a família para a escola, nós queremos a participação da família. Né? Não há uma formação em completude se a família não participar. Agora, nesse contexto moral, assim, é muito importante pensar que, ok, às vezes querem fazer o ser humano assim, né? Chega em casa, ele tem uma religião, então veste uma carapuça lá e ele é de uma forma. Quando chega na escola, ele é laico, então daí não tem nada. Mas o ser humano, ele é único, ele é uno, não é? E a religião é parte dessa filosofia da ação do ser humano, que é a orientação, isso que eu falo, do código dele, como eu devo agir, como, não é? Então, tu não pode tornar uma pessoa esquizofrênica, porque na escola ela é de um jeito, na casa ela vai ser de outro, e tu vai acabar com a saúde mental dessa pessoa. Por outro lado, olha que interessante, o trabalho que eu fiz com o Richard Posner, né, assim, com um homem que é utilitarista, né, nos Estados Unidos, e ele, nas pesquisas dele, ele fala, ele é neutro, moralmente, absolutamente neutro moralmente. Ele fala, mas nos estudos ele fala, olha, quando a gente vê, por que a gente colocaria a religião, de fato, como programa escolar, né? Porque a religião ajuda muito, ele falava, né? Porque a pessoa começa a ter uma performance mais honesta, mais humana. Por utilitarismo puro, ele sugeria a religião, porque as pessoas têm menos bullying, daí tem menos, as pessoas são mais honestas, parece que elas estudam mais quando elas têm religião, então daí elas podem pegar a melhor universidade, então talvez valha a pena. Não tinha uma análise moral nenhuma, mas ele falava, o saldo
é positivo, ele falava, né? E é verdade, olha, a gente pode pensar até nesse sentido. Quando a pessoa tem um código ético, ela vai respeitar o coleguinha, não vai ter bullying, não vai ter... Né? E se existe essa visão plural de verdadeira liberdade religiosa, um pai que forma na sua religião, ele vai ensinar a respeitar a outra religião também, né? E por quê? Porque existe um verdadeiro amor a Deus ali, existe um amor às pessoas que vem do amor a Deus, não é? Então, é uma pena, primeiro, que a gente torne o ser humano esquizofrênico, porque a gente acha, bom, saiu para a rua, ele é público e laico. Quando ele está em casa, ele é religioso, moral. Não, ninguém é assim. Ninguém é assim. Até porque muito das nossas ações são inspiradas por Deus dentro do nosso coração. Não é verdade? Agora, é importante que essa formação seja sólida, essa formação crie convicções nos filhos, convicções, para que, quando ele haja, até um filho pode dizer para a professora, eu não acho isso bom. Né? Um filho pode dizer isso, tá? Porque está tão bem formado na sua própria convicção que pode dizer, olha, isso aqui não acho bom, eu vou ver com os meus pais, porque eu não acho isso bom. Né? E se a gente forma com convicções, a pessoa atua por conta própria, né? Em primeiro lugar. E isso, mais para frente na vida, é muito importante, porque ela atua com liberdade. Segundo lugar, que os pais mais presentes. Eu acho que quando a gente lançou todo esse direito humano ao homeschooling, nós tivemos uma surpresa de que pais pensaram, nossa, tem pais pensando que eles vão querer dar tudo para os filhos, e nós não damos nada. Nós delegamos para a escola e vamos para o nosso trabalho e somos provedores, pais que dão uma escola cara para os filhos, né? Damos aula de inglês, aula de não sei o que lá, mas nós não damos formação para eles. Né? Então, despertamos pais para isso. Por favor, famílias, acompanhem os seus filhos. A Damares tem falado muito, acompanhe o conteúdo dos seus filhos, né? E vocês vão se surpreender. Né? Nós estamos indo pelo Brasil afora com suicídio e automutilação. De onde vem a instigação? Né? De onde vem a instigação da pedofilia, do nude? Tudo, pelas redes sociais, por não sei o quê, e a gente conformado. Na escola, também, veja a cartilha que essa pessoa me trouxe aí, né? A cartilha que ela viu no nome da criancinha dela, né? Lendo. Veja, acompanhe, né? Para que tu possa ser também protagonista, né? No exercício de liberdade dos seus filhos, potencializar os filhos para uma verdadeira liberdade religiosa. Né? E, por fim, que nós defendamos, como cidadãos, o direito. Estado laico não é Estado ateu, não é verdade? É um Estado plural que não impõe uma determinada confessionalidade. Isso é um Estado laico. Agora, o verdadeiro Estado laico, ele é plural, mas ele respeita o ser humano tal qual. E o ser humano, ao ser humano não pode ser sufocada a sua vertente religiosa, que é a primeira liberdade, né? Que se projeta, né? Isso, rumo à eternidade. Toda a minha responsabilidade, de fato, ela vamos dizer, moldada pela minha liberdade religiosa. Eu não respondo só aqui, eu vou responder um dia com o que eu fiz com as minhas escolhas. Exatamente. Então, é uma abertura para o infinito, é uma beleza, porque aí todo mundo entra dentro dessa sua liberdade, né? Porque tu vai respeitar, mas tu vai amar, né? A liberdade para amar, nós temos liberdade religiosa porque não dá para obrigar alguém a amar, por isso Deus também não quer que a gente seja obrigado a amá-lo, não é verdade? Né? Então, é todo um horizonte maravilhoso de liberdade que não pode ser sufocada. Agora, não pode ser também, vamos dizer, imposta. Por isso o Estado laico respeita o pluralismo religioso, não é? Dentro de uma razoabilidade e de uma racionalidade humanas, né? Simplesmente humanas. A liberdade é um espaço, né, Angela? É um espaço que tem que ser ocupado, é uma ferramenta que deve ser exercida. Né? Então, eu levo muito dessa tua fala que o chamado à família é um chamado à responsabilidade de tudo, né? Colocou filho no mundo, você tem uma responsabilidade moral com essa pessoa em formação. É também um chamado à virtude da fortaleza, é um chamado às famílias serem fortes, serem corajosas, porque a liberdade ela é exercida, mas ela tem forças contrárias. Existe resistência, existem pretensões diversas, né? Então a liberdade ela se coloca num ambiente tenso. Então tem que haver, né, resiliência, força, coragem para que possa então também haver a liberdade.
E isso tem que ser passado Super para importante. filhos. Nós precisamos de uma Super nova importante. geração de filhos fortes, né? De filhos Sim. resilientes, para que Sim. possam também exercer, né? O inglês usa a expressão stand for, né? Stanford. Stand for, né? E stand up for, né? Ou seja, se levantar mesmo pela bandeira da liberdade, né, Thiago? Nossa, muito bonito. Olha, Jean, maravilhoso. Isso é muito importante. Ser forte, ser firmes, né? Que não é impor, né? Mas perseverar para acompanhar, não é verdade? E não ter medo também de exigir e de dizer não quando é necessário dizer não, não é verdade? Né? Exatamente, exatamente. Thiago, você tem alguma... do público ali? Quando a Ângela colocou a questão da importância dos pais se unirem para então reclamar, porque juntos eles terão mais força, me lembrei de um clássico. Alexis de Tocqueville, quando foi estudar os Estados Unidos da América, uma das características que ele se maravilhou foi que os americanos, para resolver os problemas locais, se uniam com outros americanos para, então, juntos, de forma associada, eles conseguissem, então, resolver os problemas. E outro elemento importante que vem no decorrer da tua fala, né? E que também Tocqueville percebeu, que esses americanos se reuniam, se ajuntavam, digamos assim, porque eles reconheciam no outro como um semelhante. E esse reconhecer no outro como um semelhante vem da onde? Vem do cristianismo, vem da religião, né? Não só do cristianismo, mas também de outras. Mas no caso americano, Tocqueville viu isso em razão do cristianismo que tinha lá na América no século XIX, né? Então, tudo a ver com o que você disse, né? Veja, 200 anos antes, um francês já verificava essas duas questões como fundamentais, né? Eu me unir com outro e me unir com outro em prol de um bem comum de todos, né? Isso realmente é muito interessante, muito bacana, assim. Eu acho que o nosso horário aí já se esvaiu. O papo foi tão bom, quando a gente viu, já passaram Nossa, 50 Tiago. minutos, né? Olha, muito importante isso que tu falaste no final também. É bem isso mesmo, porque não é só para mim, é para a comunidade. Estava até ouvindo nesse fim de semana o Bruce Springsteen, que ele fez agora o Western Stars, né? E ele fala disso, ele fala tão bonito na música, não adianta se o indivíduo não se preocupar com a sua comunidade, né? E não resolver, né? Também ele não é um... Os pais que têm, vão percebendo, se unam a outros pais, pensem na comunidade, pensem na formação, né, conjunta, ou afundarem juntos também, não é verdade? Né? Então, é bem importante essa projeção. Eu ficaria aqui muito mais tempo com vocês, né? Eu agradeço muito esse intercâmbio, exchange aqui, né, de coisas tão maravilhosas, né? E, olha, parabéns, Jean, parabéns, Tiago, pela força que vocês têm de defender essa vertente do ser humano que não pode ser sufocada, né? Que, aliás, traria tudo de bom se a gente soubesse utilizá-la com toda a sua potencialidade, né? Com toda a liberdade que pressupõe, né? E penso que onde há liberdade verdadeira, há amor, né? Porque a liberdade é para, e em última análise é para amar, né? Porque só um cidadão livre pode escolher amar, né? Porque o amor vem do coração, a Deus, aos demais, à sua sociedade, à sua comunidade, à sua profissão, e assim vai. E essa paixão, ela faz muito a diferença, né? Da nossa perseverança no nosso ideal, não é verdade? Nossa geração tem a oportunidade aqui no Brasil de exercitar isso, que está escrito que, inclusive, a geração passada, cujo seu pai foi um dos grandes artífices, inclusive, né, de nos legar textos positivados como a liberdade religiosa na Constituição da República, e nós temos o dever de levar isso para as gerações futuras e transformarmos o Brasil numa nação referência, tanto no correto exercício da liberdade, quanto principalmente na formação que a família vai dar para a formação das futuras gerações. Sim, e sem nenhum reducionismo, com toda a amplitude do que supõe a liberdade religiosa, e talvez, como John Finnes diria, como um bem básico. É um bem básico do ser humano que nós não podemos negar, né? A expansão da sua vida, né, religiosa,
com respeito aos demais e que isso tenha também toda a repercussão da sua responsabilidade de consciência, de amor e assim por diante, não é verdade? Mas é muito importante, um bem básico, né, protegido e potencializado por todos nós e altamente respeitado na vida de cada um, não é verdade? Vamos juntos nessa luta. Vamos Tiago, juntos. Jean, brigadíssimo. Vamos acabar antes que acabe, né? Antes que nos acabem, né? Muito obrigado Olha, pela oportunidade. E a todos que vão estar conosco, um abraço grande, a Secretaria da Família à disposição de vocês. E para o meu povo gaúcho, todo carinho aqui de um coração gaúcho. É isso aí. Obrigado, Ângela. Obrigado aí pelo tempo conosco. Obrigado pela amizade, pela parceria. E também conte comigo, com o Jean, com o pessoal do Direito Religioso, em todas as demandas aí que tu precisares. E também do nosso IBDR, que também está sempre à disposição aí para servir a comunidade brasileira. Exato. E, pessoal, vamos muito juntos. Obrigado por acompanhar a nossa live aí também. Ângela, quiser falar as suas palavras finais aí. Não, agradecer o trabalho de vocês. Agradecer o trabalho de vocês, que Deus abençoe. Né? É isso aí. Valeu. Valeu, gente. Tchau, Até a pessoal. próxima. Até a próxima. A live fica salva aí para quem quiser assistir depois. E vamos que vamos. Um grande abraço. Tchau, tchau.